Existe um questionário básico que você dava para os funcionários em si, ou era uma análise assim externa? Como que é feita essa Algumas empresas a gente fazia aquela pesquisa de clima organizacional. E uma coisa que me chamava a atenção e que eu sempre ia no recurso humano para saber era o número de pessoas que pediam licença por adoecimento. E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas, quando viviam em ambientes tensionantes nas empresas, elas não suportavam e adoeciam. A imunidade baixava, o corpo ficava vulnerável ao adoecimento, quando não vinham as depressões, né? Então, uma outra coisa que me chamou a atenção era as escolhas de alguém que ia ocupar um cargo de gestão. Eu trabalhei algum tempo dando workshop para seleção de gestores. Então eu observava que às vezes a empresa tinha um profissional dedicado, competente, que estava ali, né, com um excelente técnico, bom naquilo que ele fazia, competente. Então essa pessoa é ideal, então vou promovê-la. Quando ela chegava no cargo de gestão... Ali ela não se dava bem. Ela não conseguia, ela ia para um extremo do autoritarismo. Olha... E aí as pessoas diziam, mas por que ele era tão bom? O que aconteceu com ele? O poder subiu a cabeça. Porque não havia preparo para estar ali? Não era o poder que subiu a cabeça, é a fragilidade que aflorou. Então são pessoas que não sustentam o êxito. Quando elas chegam no momento que elas sempre gostaram e almejaram de chegar, elas não suportam o sucesso. E se auto-sabotam. Olha. Porque se isola, mas se isola com medo de que as pessoas vejam as fragilidades pela sua própria insegurança. Ou ela vai para o outro extremo, que é o permissivo, o chefe bonzinho, que está ali sempre com muita amizade com todo mundo, mas na hora de exercer ali uma autoridade inspiradora para que o resultado fosse alcançado, não consegue. Então são dois extremos. Então esses lugares na empresa, e também trabalhei com empresas familiares, porque na empresa familiar o mesmo problema do núcleo familiar também vai para a empresa. Se reflete ali. Sempre as disputas, sabe, se as disputas de irmãos, o mais velho, o caçula, o do meio, ainda mais famílias às vezes muito grandes, você vê que quando chega na empresa as disputas são as mesmas. Olha, as insatisfações, as dores na alma, as angústias, e muitos acabam sabotando a própria empresa. E aquele pai que foi aquele que construiu a empresa com esforço, com sacrifício, com bastante luta, que deu uma boa educação para seus filhos, que pagou faculdade onde eles puderam, eles menosprezam o pai. Porque, o pai é das antigas, o pai, a gente tem que mudar a empresa. E muitas vezes essa mudança traz um custo muito doloroso para esse pai que vê, não, agora eu não sou mais nem respeitado. É desonra. Olha. E a desonra funda o fracasso. Nossa. Aí a gente vê se cumprindo aquele antigo ditado que diz, pai rico, filho nobre e neto pobre. Um ditado antigo das empresas familiares. Então, quando chega nessa terceira geração, a empresa já está toda fragilizada e muitas realmente não conseguem continuar. E daí tem que ser feito o que nesses casos? É uma análise geral? É todo mundo comportamental? Eu trabalhei com algumas empresas que eu primeiro lidei com todos os diretores da empresa, para depois lidar com esses familiares que estavam na empresa, para poder trabalhar essas questões, porque senão eles iam destruir a empresa. Nossa. Então é muito interessante. Eu até acho, Karina, que todo esse processo meu de formação multidisciplinar foi um propósito de Deus na minha vida. Porque viver o ambiente corporativo, fazer a gestão de pessoas como gerente, estar lá, né, lidar com o cliente externo. E eu lidava muito com empresas também por causa dos convênios, contratos. Ir nas empresas, conhecer as empresas. Isso me deu muito subsídio para o meu trabalho depois no geral que eu tenho hoje. Sim. E esse segundo passo, como se deu o trabalho, o teu profissional, daí para esse propósito de unir,
né, a palavra de Deus, o teu conhecimento da palavra de Deus com o ajudar as famílias. Como foi essa transição? Eu sempre priorizei a palavra de Deus em tudo na minha vida. Porque quando você conhece a palavra... Você vai sendo guiado por ela, né? Nenhum de nós conhece a palavra propriamente se você não tiver uma relação com Deus. Porque senão você tem um livro histórico com o ministério de Jesus, que você vai achar muito legal, muito fantástico, mas a revelação do sentido, o conteúdo espiritual, você não recebe sem uma vida com Deus. Sim. Por exemplo, quando você chega lá em Gênesis, primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma frase muito simples. Crê ou não crê? Se crê que é a palavra de Deus e que foi assim, tudo faz sentido. Se não crê, tudo parece delírios, devaneios. Então, quando eu tive uma crise de crença. Teve? Tive. Quando entrei na faculdade. No primeiro ano de faculdade, você começa a ouvir tanta coisa. Você começa a conviver com seus amigos não cristãos. E aí você começa a se questionar, meu Deus, será que tudo que eu aprendi é verdade? Né? E eu entrei numa crise mesmo. Eu ficava entre as minhas crenças e valores e entre aquilo que eu ouvia, entrou uma incongruência. E isso abalou o meu emocional. Eu me peguei várias vezes à noite, ali com a cabeça no travesseiro, pensando nisso, e lágrimas vinham ao meu rosto. Eu não queria lidar inadequadamente com aquela contradição que eu encontrava. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se tudo isso que eu aprendi desde a minha infância é a verdade, o Senhor é real, não é? Todos os princípios que eu aprendi é o melhor que tem para a minha vida, me dá uma experiência contigo. Até então você não tinha tido nenhuma experiência mais forte? Assim, tinha na infância, você entendeu? De chorar, de ver, né? De me emocionar com a palavra. Sim, mas já estava distante, você fica achando que agora... Já tinha passado pela adolescência e já estava entrando naquela fase de faculdade. Então, teve um dia que eu ali orando e chorando. E aí eu falei com o Senhor e de repente eu senti dentro do quarto uma presença tão forte que não me causou medo. Porque geralmente quando você sente algo estranho à noite, quando tudo está escuro, você tem, o coração acelera, será que está entrando alguém aqui? Nesse dia não. Não me causou medo, me causou conforto. Como uma luz, sabe? Algo que eu senti naquele momento. E a partir daquele dia, acabou minha crise. Minha crise existencial, minha crise de identidade, acabou. E dali para frente eu me senti muito filha amada de Deus. Assim, na minha trajetória, eu comecei a olhar para tudo que eu estava caminhando. Então, não tive mais essa crise, essa dificuldade. Então, como foi essa transição? Como gestora de um grande banco, a minha agência era muito grande, eu comecei a perceber as angústias das pessoas. Eu me lembro que um dia eu preparei uma carta para minha irmã caçula que ia casar. Ela era meio temperamental e estava casando com uma pessoa muito tranquila. E eu falei assim, não, vou dar alguns conselhos para ela, da irmã mais velha para a irmã mais nova. Escrevi uma carta. E aí, quando eu estava, depois do expediente, passando a limpo a carta que eu queria fazer naquele momento, chegou uma amiga do trabalho, sentou na minha mesa, e eu acho que ela queria conversar algum assunto comigo, e ela falou assim, você está ocupada, né? Eu falei, não, rapidinho, estou só passando a limpo uma carta que eu escrevi para minha irmã. E comentei sobre isso com ela, e ela falou assim, posso pegar o rascunho e levar para casa para ler? Amanhã eu te devolvo. Olha. Aí, ok, ela pegou o papel, foi para casa. No dia seguinte, quando eu cheguei, em cima da minha mesa tinha um rascunho e um bilhete dela. Você não escreveu para sua irmã, você escreveu para mim. Olha. Eu preciso disso aqui. Você não quer mais me ensinar sobre isso? E sobre esse Jesus que você fala aqui? Olha.
E eu falei, quero. Quarta-feira lá em casa. Já foi rápido. Aí ela falou, posso chamar mais uma? E era uma também que estava vivendo muitos conflitos no casamento. Eu falei, pode. Então elas foram as duas lá para casa na quarta-feira. E aí nós sentamos numa salinha nossa. E aí eu comecei a estudar com ela o livro de João. Só para resumir, esse grupinho que começou com nós três, ele durou quase 14 anos. Meu Deus! Toda quarta-feira. E todos os meus colegas de trabalho vinham para nossa casa ouvir. Nossa agência não teve nenhum assalto nesse tempo, não teve nenhuma fraude. Nós vivemos um tempo de harmonia. Olha só. Eu não ficava pregando lá, mas eu trabalhava por princípios éticos, morais, valores, respeito ao ser humano.